Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, podcast do Carteira Azul. Hoje eu trouxe uma convidada internacional, né? A gente já teve alguns convidados internacionais por aqui e agora temos mais uma para ela também compartilhar um pouquinho da experiência de viver e trabalhar em outro país que não o Brasil, né? E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu vou deixar ela se apresentar para vocês conhecerem, que é a Paula. Paula, fala oi aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu vou me apresentar e contar um pouquinho da minha história para a gente ir se conectando, certo? Então, meu nome é Paula Kolojeski. Hoje eu sou consultora financeira e eu tenho um IG, né, um Instagram que se chama Enriqueça-se. E por que, né, que é esse nome? Porque eu hoje tenho como missão, né, disseminar a educação financeira de uma forma descomplicada e organizada, porque eu sei que quando a gente começa a se educar financeiramente, né, tanta informação, a gente fica assim, quase que obeso mentalmente. Então, a minha missão hoje é descomplicar esse processo, mas sempre com o objetivo, né, de ajudar e empoderar as pessoas para que elas sejam capazes de construir a sua própria riqueza, né, gente? Porque eu acredito que todo mundo é capaz de se enriquecer, claro, né? Todo mundo que se compromete, todo mundo que tem disciplina e paga o preço para chegar até chegar fazer todo o caminho, né, do enriquecimento. Eu hoje moro aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles. Faz 3 anos que eu moro aqui. Eu cheguei aqui em junho de 2017. Eu vim para cá com o objetivo inicial de estudar inglês, né? Porque no Brasil, é, contando assim um pouquinho do meu background, eu sou graduada em administração de empresas e tenho um MBA em gerenciamento de projetos. Então, focando assim no MBA, né? Era super necessário eu ter um inglês fluente, então eu vim com o objetivo de ficar aqui apenas um ano, mas acabei ficando e estou aqui até hoje. E então eu vim com o objetivo de estudar inglês e cumprir, né, esse objetivo. Então eu ainda estou aqui como estudante. Então hoje eu estou aqui como estudante e nesse meio tempo, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês no que eu já trabalhei aqui para até, né, chegar no momento atual, que hoje eu trabalho 100% no meu negócio, na minha empresa, né, que se chama Enriqueça-se. Muito bom. Olha, Paula, quando resolvi te chamar, primeira dúvida, assim, na verdade nem dúvida, mas curiosidade que eu tinha, porque hoje aqui a gente vai falar justamente sobre como é morar e trabalhar, como é uma brasileira morar e trabalhar nos Estados Unidos, né? Que é um país tão cobiçado e admirado pelos brasileiros, né? Se eu não me engano, se você tiver essa informação, você pode me confirmar, mas deve ser o primeiro ou segundo país que tem mais imigrantes brasileiros no mundo, eu acho. Olha, eu acredito que sim, né? A comunidade brasileira nos Estados Unidos é muito grande, né? E até quando a gente viaja por aqui, tem muito turista também que vem para cá, né? Então, assim, acho que acredito que seja um dos países mais cobiçados, assim, pelos brasileiros. E assim, a minha maior curiosidade, quando eu descobri que você morava em Los Angeles, porque eu sou uma pessoa que eu assistia muito Disney, né, e esses Uhum. canais muita série, né, muita série de desenho americano, né, muito filme americano. E aí toda vez que aparecia Hollywood, aquela placa de Hollywood, eu ficava assim, nossa, deve ser só rico, deve ser o lugar mais caro para viver nos Estados Unidos. E aí quando eu descobri que tem uma brasileira, educadora financeira, que mora lá, eu fiquei super curiosa para saber como é que é um mito que Los Angeles é uma cidade cara para viver, é só para gente rica e famosa. Como é que é Gente, isso? não, 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 não. Los Angeles, eu considero cara somente o aluguel, né? Mas se tu for comparar com Nova York, é até barato morar em Los Angeles. Mas não, quando eu vim para cá, eu fiz todo um planejamento, né? De quanto que eu precisaria, pelo menos, para me manter nos primeiros 3 meses.
Eu vou relatar aqui para vocês o custo de vida que eu tenho hoje aqui nos Estados Unidos e também depois eu posso falar o custo que eu tive anterior, né? Antes de vir para cá, questões de como que eu fiz o visto estudante, matrícula da escola, passagem, enfim. Mas eu vou falar aqui para vocês hoje qual é o meu custo de vida, tá? Considerando que eu moro com o meu namorado aqui, então a gente divide todas as contas, certo? Então, vou começar falando do aluguel, para vocês terem assim uma visão do cenário total de custos de vida aqui dos Estados Unidos em Los Angeles. O aluguel hoje a gente paga $750 cada um, tá? Então, assim, considerando, né, se tu ganha em dólar, não é tão caro. A minha escola de inglês que eu pago aqui é $400 por mês. A alimentação a gente gasta em média $200 cada um, né? Então no final do mês lá a gente gasta em média $400 ao total. Transporte público tem trem aqui, subway, né? Na cidade de Los Angeles tem ônibus também, mas eu considero que não é dos mais eficientes, que não abrange a cidade ao total, mas se tu quiser, tem um cartão que tu faz, né, de estudante, que tu paga $300 por mês. Internet que a gente paga $35. Telefone, né, celular, $50. Aí, gastos essenciais, gás e água, não é todo mês que vem, aqui é muito interessante que vem a cada 2 meses, então isso a gente nem considera muito, porque quando vem essas duas contas é bem baixo, então eu digo assim que seriam uns $20 por mês. Então, resumindo, ao total para tu viver aqui em Los Angeles, considerando que tu compartilharia, né, os teus custos com alguém, $1.500. O que que tu acha, Carol? Tu acha que Tá é quase. caro? É porque, assim, o meu noivo, que quando a gente fica fazendo vendo os custos das coisas de fora, ele fica falando, não, mas você tem que considerar quanto a pessoa ganha na moeda. Você não pode fazer a conversão para o real, porque tudo, ainda mais agora com o dólar aqui entre R$ 5 a R$ 6, né? Acho que ontem fechou a 5,40 mais ou menos o dólar. Aí, Uhum, assim, a gente convertendo, a gente acha que, caraca, é muito caro. Mas aí eu não uhum, sei o quanto é o salário mínimo, por exemplo, quanto é a renda média, né, em dólares. uhum. Aí, Aqui a gente ganha muito por hora, né? As pessoas, elas nem consideram, elas não contam assim quanto ganham por mês. Então aqui digamos, a hora mínima paga para quem mora em Los Angeles, também depende de cada estado dos Estados Unidos. Se eu não me engano, é $12 a hora, o mínimo que a pessoa ganha. Aí então vai depender de quantas horas ela vai trabalhar por mês, né? Então, digamos, se uma pessoa trabalha 40 horas por semana, já dá quase $500 por mês. Então, digamos que em 3 semanas tu já conseguiria pagar os teus custos de vida, esses que eu relatei antes. Mas essa questão que tu falou de converter, né, é muito interessante, porque eu até hoje, tudo que eu compro aqui nos Estados Unidos, eu ainda converto para real, né? Não assim para, tipo, evitar a compra, mas não sei, é meio que automático. Eu vou comprar uma coisa de $30 e eu já faço vezes 5 para ver quanto que ia dar em reais. assim, outra coisa relacionada a essa questão de conversão em dólar real é Uhum, uma dúvida super comum, principalmente dos brasileiros que estão morando fora, né? Eu tenho muito seguidor que mora na Europa, né? Mais do que dos Estados Unidos. E aí eles sempre perguntam assim, quando eu abro a caixinha, minha reserva de emergência, eu faço em euro ou eu faço em real? Aí no seu caso, a sua reserva de emergência está em dólar ou você também tem em real? A minha reserva de emergência está em dólar, porque hoje a minha vida é em dólar, né? Então eu tenho que me preparar para qualquer imprevisto que aconteça aqui nos Estados Unidos. Eu não vou também ter a liquidez alta para poder transferir o dinheiro para cá. Então, a minha reserva de emergência hoje está aqui em dólar.
Eu ainda não invisto aqui nos Estados Unidos, então eu deixo na minha conta corrente do banco mesmo. E essa conta é igual às contas digitais aqui do Brasil, que já rende automaticamente? Isso, é uma conta que rende é bem pouquinha coisa, tipo a Selic hoje, em torno de 2% ou menos que rende, mas rende um pouquinho, né? Porque é aquela questão das, das variáveis que a gente tem que analisar quando coloca na reserva de emergência, né? Algum investimento que tenha uma alta liquidez de fácil acesso, 100% CDI, né? Pelo menos, falando aí no cenário do Brasil, Uhum. e que nos garanta segurança financeira caso imprevistos ocorram. E, por exemplo, se uma pessoa. Normalmente o pessoal, quando vai para os Estados Unidos, vai para ficar isso aí, alguns meses, né, de intercâmbio e tal. Uhum. Essas pessoas que já têm, tipo, já até passagem de volta comprada para o Brasil, você acha interessante ela ter uma reserva em dólar, pelo menos para esse período que ela vai ficar nos Estados Unidos? Ou... Eu acho super interessante e importante, né, a pessoa se preparar para a moeda que ela vai passar a viver. Se a pessoa vai passar a viver aqui 6 meses, né, que é o que geralmente as pessoas fazem, principalmente quem não vem como visto estudante, né, estudante tu pode ficar aqui, dependendo do prazo que o teu visto foi definido, ou enquanto estiver estudando, mas quem vem como turista pode ficar no máximo 6 meses, mas eu sugeria para as pessoas fazer reserva de emergência em dólar, para viver a vida no país que ela está indo, né? O país de destino. O que que tu considera, Carol? Qual é a tua opinião? Também, mas é porque, na verdade, a minha dúvida é quando a pessoa justamente vai ficar pouco tempo, porque ela fica assim, ah, depois eu vou ter que trocar de novo para real quando eu voltar, né? Rola Uhum. esse tipo de receio também, né? Então, por isso que eu queria. É aquela coisa, né? A pessoa vai estar em outro país e tem a questão da liquidez, né? No mínimo demora 24 horas para essa transferência entre real e dólar. Uhum. Então, vai depender, assim, da aptidão ao risco da pessoa, de correr esse risco ou não. Já que a gente também está falando sobre reserva, me lembrei de uma outra questão, um outro episódio aqui, acho que foi no segundo episódio, eu entrevistei uma educadora financeira que ela mora em Dublin, na Irlanda, né? E aí a gente falou muito sobre essas mesmas questões, e aí ela até falou de uma questão que tem um valor um valor mínimo que você tem que levar para poder conseguir ser aceito, né? Ou ser aceito na imigração, eu acho, ou conseguir morar no país. Nos Estados Unidos tem esse mínimo, tipo, você tem que chegar no país com $1.000 ou $10.000 na carteira, tem essa questão também? Para te fazer a matrícula na escola de inglês, você tem que comprovar a renda, se eu não me engano, de 30 mil reais, se eu não me engano, mas depois eu posso verificar isso. Para te fazer a matrícula na escola de inglês, tu tem que comprovar a renda, de outra maneira tu não vai ser aceito. Isso que eu me lembro quando eu fiz a matrícula na escola, mas na imigração, isso eu acho que é mais um boato, porque quando eu passei na imigração não me pediram nenhum comprovante de renda e também os meus familiares que vieram para cá como turista também nunca pediram nada para comprovar renda. Eu acho que é mais na questão de tu fazer a matrícula na escola e comprovar que sim, tu é capaz de te manter aqui durante o período que tu estiver estudando. Entendi. Mas hoje o seu visto continua de estudante? Você renovou? Como é que funciona essa parte burocrática? O, o meu visto de estudante, ele tem prazo de 4 anos, mas não é todo mundo que consegue, né? Eu não sei quais são, o que que influencia, isso é questões da imigração americana, mas quando eu fiz o meu visto, ele ganhou o prazo de 4 anos, então eu posso ficar aqui 4 anos como estudante, então já faz 3, né? Eu teria mais um ano no caso. Ou, enquanto eu estiver estudando, matriculado em alguma escola de inglês ou alguma universidade americana, eu posso ficar aqui por tempo indeterminado. Nossa, É essa regra, assim, que se aplica ao visto de estudante, conforme os conhecimentos que eu tenho, né?
porque botam tanto terror com essa parte de visto, né? Tinha até uma novela muito tempo atrás da Globo, né, que falava sobre o pessoal que entrava ilegalmente, né, nos Estados Unidos pelo México. Uhum. Tem todo um estereótipo, um mito, né, em cima disso, né? É, que essa questão do visto, né, tanto para turista como para estudante, não é todo mundo que é aceito, né? Então, assim, quando tu vai aplicar para um visto para ter um visto americano, o que vão te perguntar a tua vida inteira, vão te perguntar e que vão te perguntar se tu tem vínculos com o Brasil, né? Isso que eles realmente querem saber. Então, assim, o que vai contar muito? Se tu tem emprego fixo no Brasil, se tu tem renda suficiente para te manter conforme o tempo que tu está definindo, né, para tua passagem, porque quando eu vim, eu comprei passagem de ida e de volta já, mas eu acabei perdendo a passagem de volta porque eu não voltei no ano, né? Eu fiquei aqui. Então, assim, eu tive que comprovar a renda para me manter aqui pelo menos um ano. Aí até meu pai me ajudou nesse processo, porque a minha renda não era suficiente, então eu comprovei pela renda do meu pai. E, e também, se tu estuda no Brasil, está cursando alguma faculdade assim, então quanto mais vínculos tu tiver com o Brasil, mais fácil vai ser do teu visto ser aceito. Então isso é muito importante. Realmente não é todo mundo que consegue. Então, assim, tu tem que realmente comprovar pro consulado americano quando tu for fazer a entrevista, né? Que tu realmente está apto para te manter aqui nos Estados Unidos sem precisar trabalhar, né? Tem outra coisa que eu já ouvi também de uma amiga minha quando ela foi no tirar o visto de turista mesmo para acho que ela foi para Califórnia no passado. Ela falou que existe não é bem assim um preconceito, mas uma lista negra lá do consulado americano com o pessoal de Governador Valadares. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não, nunca Que ouvi falar quando vê sobre. que a pessoa é de Governador Valadares, assim, é quase 100% de chance do visto dela ser negado para os Estados É verdade? Não sabia, não. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Unidos. De Porto Alegre. Então, lá que eu saiba, não tem nenhum boato sobre isso. E eu nunca tinha escutado esse boato, não, sobre É, o governador Valadares. porque, pelo que parece, o pessoal dessa cidade em específico é o que tem mais incidência de brasileiros que vão de forma ilegal, né, sem visto para os Estados Unidos. Então, eles meio que Hum, entrou na estatística da lista negra lá do consulado, bem sério. isso é outra coisa que eu vejo muito acontecer aqui, né? Tem gente que vem de turista e acaba ficando, né? Mas aí tem toda aquela parte que fica ilegal, né? Uma vez que sai daqui, nunca mais entra. E você pensa em tirar aquele green card, né, que chama? Você pensa em tirar? Não, os meus planos até agora, pro final de julho, eu vou voltar pro Brasil, ficar um tempo aí com a minha família, porque aconteceu toda essa questão do coronavírus, enfim. Mas o meu namorado ele vai ficar aqui, então o plano é voltar para aqui, para os Estados Unidos, né, para Los Angeles, daqui uns 6 meses, no mínimo. Mas aí eu vou voltar como turista, né? Não vou voltar mais como estudante. Então, enquanto o meu namorado estiver aqui, estudando e trabalhando, eu vou ficar nesse inda e vinda para o Brasil e Estados Unidos. Mas tem um motivo específico para você querer voltar pro Brasil? Tem a minha família, né? Eu sou muito família, assim, eu sou muito apegada aos meus familiares. Já faz 3 anos, né, que a gente tá nessa, que a minha família vem me visitar e, e tem toda essa questão da distância, então eu quero ir lá passar um tempo com eles. Mas aí você depois pensa em voltar para os Estados Unidos ou quando você voltar para o Brasil, daqui a um tempo você pensa em ficar de vez também com a sua família? Eu penso em ficar de vez com a família. Eu nunca tive o sonho de morar aqui eternamente, sabe? Eu vim pra cá com objetivo, então eu vejo que eu já cumpri o objetivo que era aprender inglês, então hoje eu tenho uma inglês fluente. Então, é o meu plano, né, junto com o meu namorado, a gente encerrar os nossos objetivos aqui nos Estados Unidos e então os dois voltarem para o Brasil.
Vocês chegaram a trabalhar aí ou só estudar? Sim, quando eu cheguei aqui, nos primeiros 2 anos, eu trabalhei. Na realidade, estudante não pode trabalhar, né? Mas todo mundo acaba fazendo alguma coisa para poder se manter aqui. Então, eu fui babá aqui por um tempo nos Estados Unidos e foi assim que eu consegui me manter nos dois primeiros anos. É verdade que esses serviços mais que a gente considera assim mais básico aqui no Brasil, como babá, garçom, Uhum. entregador, ganha melhor aí do que no Brasil? É verdade, super verdade, porque aqui, como eu falei, as pessoas são pagas por hora, né? Então, assim, se tu é garçom aqui, além de tu ser pago a hora, tu vai ganhar as gorjetas, né? Que é as tips. Então, imagina, se tu ganha, digamos, 12 a hora, que é o mínimo, mas geralmente as pessoas ganham em torno de 14 e trabalham, digamos, 45 horas por semana, vezes 4, já dá $2.500 por mês, né? Então, considerando que eu falei ali que o custo de vida total seria em torno de 1.500, já sobra $1.000 para a pessoa poupar ou usar com lazer, enfim. Eu queria muito que você falasse também sobre a questão do inglês. Qual a importância do inglês aí na sua vida? Qual o peso que o inglês tem para você? Assim, o inglês, quando eu vim para cá, tinha um peso muito maior do que tem hoje, né, para mim. Porque eu vim com o objetivo para cá para me qualificar, né, aprender inglês e talvez fazer algum mestrado, mas nesse meio do caminho, quando eu fui me descobrindo, né, e descobri o meu amor por finanças é, e investimentos, ele meio que o processo, assim, o significado do inglês para mim foi mudando. Por quê? Porque quando eu mudei para cá, eu tinha o objetivo de estudar inglês para voltar para o Brasil e trabalhar numa multinacional, né, ser uma gestora de projetos, porque essa carreira de gestão de projetos é muito importante tu ter inglês, né, porque tu tem muito contatos com empresas internacionais. Mas depois que eu fui me descobrindo, peguei amor pelas finanças e abri a minha própria empresa, né, hoje eu tenho a minha empresa, então hoje o inglês para mim não tem um peso tão grande, porque eu tenho alguns clientes aqui nos Estados Unidos, então eu preciso falar inglês, né? E também tenho alguns clientes brasileiros, mas como meu objetivo é voltar para o Brasil daqui um tempo definitivo, né? Então a língua não vai se tornar tão essencial para mim, vai se tornar claro, né? Se eu manter os meus clientes aqui nos Estados Unidos. Seria esse significado, assim, que mudou totalmente, né? Por quê? Porque os meus planos mudaram também. E o que você diria para quem tem preguiça de estudar inglês, mas sabe que na carreira específica dela, por exemplo, logística, ou essa mesmo que você falou, de gerência de projetos, finanças, marketing, né? A gente sabe que TI também, né? Tem várias carreiras que o inglês acaba abrindo mais portas profissionais. O que você falaria para incentivar e encorajar essas pessoas a começar a estudar esse idioma? O que eu posso falar, gente, que hoje inglês ele nem se tornou mais, nem é mais diferencial, né? É uma habilidade básica, assim, que eu acredito que todo mundo deve ter se quer evoluir, né? Profissionalmente, porque se tu for parar para analisar hoje, qualquer vaga de emprego, eles exigem o inglês, né? Mesmo que a tua função nem exige de ti falar inglês, mas até nas entrevistas, né, eles tornam o inglês como essencial. Então, assim, é de extrema importância, né, tu ter o inglês hoje em dia. E eu acredito que o inglês ele abre portas, né? Abre melhores oportunidades e é uma habilidade super importante se tu quer passar a ganhar mais, né? Então, assim, mesmo ele não sendo um grande diferencial hoje em dia como era antigamente, eu acredito que é de extrema importância ter o inglês. Eu sei que é super, né? Complicado no início. Eu, quando cheguei aqui, eu tinha muita vergonha de falar inglês, e isso até me limitou, né, a aprender mais rápido.
Mas é aquela coisa, eu acredito muito na prática, né? Quanto mais, assim, tu praticar o teu inglês, nem é muita teoria das questões da gramática, mas é mais questões de prática, assim, eu aprendi muito mais fora da escola, né, pela vivência, porque aqui tu se obriga, é querer ir no mercado, tem que falar inglês, farmácia tem que falar inglês, pedir informação na rua, falar inglês, então, assim, a partir do momento que tu vive num país onde a língua é falada, tu se torna muito mais apto para aprender, porque tu é obrigado a praticar, do que se tu faz algum curso de inglês no Brasil. Então, uma dica que eu daria, né, para todo mundo que está nesse processo de aprendizado e tem a oportunidade de estudar fora, com certeza é a melhor opção e a opção mais eficiente, assim, para tu ter a fluência do inglês, né? E você fez amizades com americanos aí? Como é que é a relação sua e dos brasileiros que você conhece aí de Los Angeles com os americanos? Eu tenho alguns amigos americanos. É que na minha escola de inglês tem gente de tudo que é parte do mundo, né? Tem, tem gente da Turquia, da China, da França, Portugal, enfim, tem gente de tudo que é lugar do mundo. Então, assim, a gente acaba conversando e aprendendo, né, novas culturas. Mas as amizades que eu fiz foi realmente a partir na escola e de alguns cursos que eu fiz aqui nos Estados Unidos também para me qualificar, né, em finanças. A gente acaba criando uma amizade, né, criando uma conexão. E foi a partir desses meios, assim, que eu fiz as minhas amizades aqui. Você tem hábito a partir do momento que você foi para os Estados Unidos, você passou a ler livros só em inglês? Ou você mistura, você lê em português, em inglês? Como é que ficou a questão da leitura aí? Então, eu tenho uma história bem interessante, né, para contar sobre como que começou esse meu amor por finanças. Foi porque eu estava no meu processo de aprendizagem de inglês e o primeiro livro que eu peguei para ler foi o livro do Pai Rico, Pai Pobre em inglês. Então, assim, foi a partir dele que eu descobri esse mundo da educação financeira, descobri o que era um ativo, o que era um passivo. Mas foi a partir desse livro que eu comecei a minha imersão na leitura, né, em inglês e também na minha imersão no mundo das finanças e dos investimentos. Mas hoje eu leio tanto em inglês, tanto em português. Ah, outra coisa também, né, que o inglês nos possibilita é de fazer cursos em inglês, né, gente? Cursos internacionais. Então, assim, eu tô com um projeto para o mês que vem começar um curso aqui de finanças. E eu só vou poder fazer isso porque o meu inglês hoje é fluente, né? Então, assim, procurando formas de me destacar na minha profissão, formas de me diferenciar, eu estou buscando, então, a começar a fazer cursos aqui, do que em vez de fazer cursos de algum profissional do Brasil. Então, essa é outra coisa que o inglês nos possibilita, né? Sim. E tem algum outro autor aí dos Estados Unidos que você gosta de ler, de acompanhar? Tem, deixa eu me lembrar o nome dele. O Dave Ramsey. Não sei se tu conhece. Dave Ramsey. Já ouviu Agora falar? que não. Ele é um dos gurus aqui dos Estados Unidos sobre finanças. É aquele cara que fala dos Seven Steps, dos 7 passos, para tu te organizar financeiramente. Eu posso até te mandar depois e também a gente pode relatar aqui na descrição do podcast o nome dele. Mas ele até é sobre o curso dele que eu vou fazer agora no próximo mês. Ele e também o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, também que foi o segundo livro que eu li em inglês. Não sobre finanças, mas eu também gosto muito do Tony Robbins. Não sei se tu conhece ele. Sim, já assisti até o documentário dele no Netflix. Cara, é É, monstro. o cara é incrível. Que vem na minha mente, eu acredito que seja esses. Eu ouvi falar de é uma mulher, Suzy. Ah, esqueci o sobrenome. Eu sei que é Suzy, o primeiro nome dela. Que ela acho que ela tem programa de TV aí, de educação Uhum. financeira.
E já vi foto dela até com os irmãos à obra aí no Instagram dela. Ela é super badalada. Não sei se ela é. Não conheço, não. Mas depois me passa o Super, nome que eu gente. quero. Não, se você for olhar o Instagram dela, é cheio de foto com artista. Eu já vi com os irmãos Scott, né? Os irmãos Scott, que é Uhum. os irmãos à obra, né? Aqui no Suzy Orman. Suzy Orman. Isso. Ah, Depois eu vou dar uma olhada. Mas aqui nos Estados Unidos, essa questão de educação financeira, né, é muito cultural, assim. Demorou para começar aqui também, mas aqui começou anos-luz, né, do que no Brasil. Então, aqui o que eu vejo muito é muita gente no Instagram que fala muito de orçamento, sabe? Nem é como começar a investir, mas é muito de como montar um orçamento, como se organizar financeiramente. Tem muito Eu perfil já que vi fala. no Pinterest também, né? Que tem muitos blogs, aí elas usam o Pinterest para atrair, né, o pessoal para os blogs delas, assim, muitas mulheres, assim. E é muito engraçado, assim, os blogs que eu olhei de mulheres falando de finanças aí nos Estados Unidos, é que, assim, Uhum. parece blog de... Lembra os blogs dessas blogueiras de maquiagem e estilo de vida aqui no Brasil, só que elas falando de finanças, Aham. assim, muito, muito surreal, assim, de como é no Brasil, né? É, aqui é muito cultural, tem muito mais educadores financeiros, né, e coach financeiro, que aqui também eles usam muito o termo coach financeiro e mentor financeiro também, e financial advisor, né, que seria a nomenclatura para o consultor financeiro. Mas aqui essa questão da educação financeira realmente começou muito antes. Então, Paula, eu vejo que é muito forte aí nos Estados Unidos, principalmente quando eu vejo esses realities aí de irmãos à obra da vida, de como o pessoal troca de casa assim com uma facilidade, às vezes a casa custando valores bem altos, tipo US$ 1 milhão. E às vezes eu vejo famílias assim, até mais simples, tendo uma facilidade bem grande de ter acesso a esse valor. É, você sabe como é que funciona e como é que é a questão do financiamento aí realmente é mais facilitado, é por conta dos juros baixos que acaba atraindo mais as pessoas? Como é que é a questão do financiamento aí? Pelo que eu vejo aqui, o que influencia muito é a questão dos juros baixos, né? Que aqui os juros dos Estados Unidos é bem menor do que no Brasil, é questões de 1%, ou 2%, e também pelo fácil acesso ao crédito, né? Então, se a pessoa tem um bom histórico de crédito, né? Que aqui tu vai construindo o teu crédito ao longo do tempo. Então, essas duas coisas mesmo que influenciam. Então, o que acontece? As pessoas, quando entram na faculdade ou quando vão comprar uma casa, elas fazem o leasing, né? Que é a questão do financiamento. Então, o que acaba acontecendo? Que a pessoa, às vezes, dá um passo maior que a perna dela e acaba se endividando, porque essas duas questões de financiamento de casa e, e de e de universidade, né, para te entrar na universidade, são as duas coisas que as pessoas mais se endividam aqui nos Estados Unidos que eu vejo, né, que depois elas lutam para se tornarem debt free, né, que é livre das dívidas. Eu achava até que era o contrário, né? Eu achava que eles tinham uma cultura forte de poupar desde cedo, justamente para poder realizar mais rápido esses objetivos maiores. Então, não necessariamente, né? Tem um pouco dessa cultura também de se endividar igual no Brasil, né? Tem, e aqui também tem aquela cultura de se tu não comprar uma casa, tu não vai ser ninguém na vida, sabe? Tu tem que ter aquela questão cultural que a sociedade nos impõe, que a gente tem que casar, depois que casa tem que comprar uma casa, e então depois ter filhos. Aqui acontece a mesma coisa, assim, na minha visão, né, do que eu vejo acontecer aqui em Los Angeles. Entendi. E o que você, peraí, o que você acha que morar aí influenciou na sua relação com o dinheiro? Você acha que fez diferença na sua, na forma como você lida com o dinheiro hoje, ter passado essa experiência de morar em outro país? Totalmente, né? Porque antes de vir para cá no Brasil, eu até contei uma história essa semana no meu Instagram. Eu era
totalmente consumista, né? Eu gastava todo o meu dinheiro em coisas supérfluas e acabava o final do mês sem R$ 1 no bolso. Então foi aqui que eu me eduquei financeiramente, né? Quando eu contei a história ali que eu comecei a ler o livro O Pai Rico, o Pai Pobre, que foi ali que eu dei o start inicial, assim, na minha carreira como consultora financeira e também pessoalmente, né? Me educando financeiramente. Então foi aqui que eu me descobri, foi aqui que eu comecei a controlar o meu dinheiro, foi aqui que eu comecei a me especializar, né? Fiz os cursos de finanças e investimentos. Mas eu acredito que isso, assim, independente do lugar que eu estaria, né? Não ia ser diferente. A partir do momento que a gente se compromete a transformar a nossa vida financeira, só depende da gente, né? Independente do lugar que a gente esteja, vai dar certo. Mas você acha que o que fez você virar essa chave foi ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre? Eu acredito que a primeira chave, né? O start, assim, o momento clique que eu teve foi desse livro. Aí depois foi, assim, uma busca incansável, né? Pelo conhecimento. Então, depois disso, eu fiz o curso da Natália Arcuri, que foi, assim, uma das primeiras YouTubers que eu achei, né? Para começar a me educar financeiramente. Depois fiz o curso do Primo Rico, o do Mil a Milhão. Aí agora eu tô fazendo a mentoria do Mira na Independência, do professor Mira. E fora isso, eu fiz alguns cursos online também. E agora eu tô buscando me qualificar aqui nos Estados Unidos. Você pensa em tirar alguma certificação financeira? Eu penso em tirar a certificação do CEA de investimentos, mas CFP eu não vejo assim que ia fazer muita diferença na minha carreira profissional, mas a certificação do CEA, acho que tu também tá planejando em tirar, né, Carol? Sim, é porque eu pretendo. Meu sonho é trabalhar no mercado, diretamente no mercado financeiro aqui do Brasil. Eu gosto muito dessa parte de investimentos. E eu vejo até que pessoal que trabalha em bancário, às vezes vem me perguntar coisas básicas de investimento. Eu fico assim, caraca, como assim você trabalha num banco e não sabe o básico, né? Então, eu vejo que no Brasil ainda tem muito gap nas instituições financeiras de pessoas que realmente entendam de investimentos. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar principalmente com research, né, que é aquela parte que faz análise e recomendações. Mas eu sei que o CE não vai ser suficiente. Eu vou ter que tirar o CNPI, que também é uma outra certificação que é brasileira, né? Uhum. Mas eu sei que aí fora o que conta é o CFP e o como é que é o nome? CFA, que são os dois que são certificados financeiros internacionais. Esses você Uhum. já ouviu falar? Já pensou também na possibilidade? Sim, o CFP, eu estava com os planos de fazer ele aqui nos Estados Unidos. O que acontece? Se eu fizer aqui nos Estados Unidos, a minha certificação não vai valer no Brasil, porque a certificação vale no país que tu aplicou. Sério? Não Então, sabia. então, como a minha cartela de clientes, a maioria é do Brasil atualmente, eu estava pensando em fazer no Brasil, certo? Mas como eu também tenho assim mais foco em operar mais no mercado financeiro de investimentos, então eu mudei a rota para tirar o CEA primeiro e talvez futuramente eu tire aplique, né, para o CFP no Brasil. O CFP, quando eu comecei a trabalhar como consultora financeira, eu cheguei a pensar na possibilidade, eu até fiz um curso lá da Planejar, né, que é a associação ligada, que distribui, né, que faz as provas do CFP no Brasil, é a Planejar, né? E aí eu Uhum. cheguei a fazer um curso online deles, que é muito bom de planejamento financeiro, porque tem um case, e aí os módulos são separadinhos exatamente pelas partes de planejamento que caem na prova, né? Que tem planejamento de aposentadoria, planejamento de acessório, né? Que é coisa de herança, não sei o quê. Enfim, aí na época eu conversei com uma mulher que ela tem até bastante seguidores no Instagram, que ela, na época, era diretora da Planejar. E aí eu fui conversar com ela no direct para entender um pouquinho dos requisitos, porque eu tinha visto que eu acho que tinha que ter 3 anos comprovado de experiência. E aí eu perguntei para ela como é que funciona, porque no site da Planejar não estava muito claro como é que comprovava essa experiência.
E daí depois eu até tirei um print da resposta dela, e aí ela falou que não, tinha que tirar, emitir nota fiscal, enfim, era um monte de burocracia que na época assim eu fiquei meio apavorada e desanimei, porque eu ainda não tenho o CNPJ, pretendo se tudo correr bem até ano que vem tirar meu CNPJ, mas eu ainda não tenho, né? Tudo Uhum. hoje eu faço como pessoa física. E aí aquilo me desanimou um pouco, porque tipo, todos os clientes que eu tô atendendo até agora não vai contar na minha experiência. Aí o que ela falou que poderia amenizar nessa comprovação era ter um tutor, né, que já tem o CFP, que aí se ele tiver te orientando, é como se fosse um orientador para você, né? Se Uhum. esse tutor te acompanhar, te apadrinhar, não sei qual é o termo certo lá, mas se você tiver um tutor que já é CFP, aí isso diminui um ano, né? Ou seja, você teria que comprovar, ao invés de 3, 2 anos de experiência com consultoria financeira. Mas mesmo assim, 2 anos é bem puxado para alguém que já está atendendo há quase 2 anos e não emite ainda nota fiscal, né? Enfim, burocracias que eu não sei se é só do Brasil, né? Mas que desanimam um pouco. Eu acredito que seja uma questão assim mundial, né? Porque aqui também tu tem que comprovar. Acho que é o mesmo processo, né? Tem que comprovar a carga horária que tu trabalhou, a tua experiência, né? Então, assim, isso eu também foi das variáveis que me fez não aplicar no momento que eu estava pesquisando sobre, porque eu também recém tinha começado, né, a minha empresa e a trabalhar como consultora financeira. Então, é todo um processo, né? A gente vai caminhando passo a passo e fazendo dar certo. Então, Paula, outra curiosidade que eu tinha é em relação a como é que foi o seu planejamento, sua preparação e os custos que você teve antes de ir para os Estados Unidos. Ah, legal. Então, para me preparar para vir para cá, né, como é que eu fiz? Antes de vir, eu pedi demissão do meu trabalho lá no Brasil. Eu era representante da qualidade da ISO 9001 e eu pedi demissão, então eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão, né, e investi na minha vinda para cá. Vou falar os custos que eu tive antes de vir, tá? Então, assim, para fazer a matrícula da escola, né, que é uma das primeiras coisas que tu tem que fazer até antes de tirar o visto estudante, né? Isso é uma coisa que tu precisa fazer e comprovar para aplicar, né, para o teu visto estudante, é tu fazer a matrícula da escola. Então, a matrícula da escola foi R$ 1.800. Depois eu também paguei uma assessoria para fazer o meu visto de estudante, porque na época eu não entendia nada daquele formulário lá de 20 mil páginas que a gente tem que preencher para aplicar para o visto de estudante. Então, eu paguei uma assessoria que foi R$ 300. Na época também não tinha o consulado americano na minha cidade, em Porto Alegre, então eu tive que comprar uma passagem para ir para São Paulo para fazer o visto, né? Então, se isso não se aplica à tua realidade, não precisa considerar esse gasto, mas na época eu paguei R$ 500 de passagem de ida e volta. E a taxa consular do visto também, para te aplicar, né, para o visto de estudante, foi de R$ 500 na época, que eu acredito que hoje esteja também mais caro. Então, assim, os custos que tu tem antes de ir são em torno de R$ 3.000, sem considerar a passagem, né, de vinda para os Estados Unidos, que eu acredito que seja em torno de R$ 3.000. Então, assim, antes de tu pensar em se mudar, né, e migrar para outro país, tu tem que avaliar quanto que vai custar, né, a tua ida, até mesmo antes de ir, os seus custos pré, né, e os seus custos pós. Então, eu acho bem interessante, assim, fazer esse planejamento de antes e depois. Verdade. Eu achava até que era mais caro, porque uma vez tinha um cara da própria USP que ele era representante de fazer esses cursos de verão, eu acho que chama, nos Uhum. Estados Unidos. E aí uma vez eu procurei saber os custos para fazer justamente estudar um mês de finanças, né, de gestão financeira empresarial em Nova York, numa universidade lá. E eu fiquei bem chocada assim com os custos, me desanimou bastante, porque ele falou que aquilo já estava com uma bolsa de 70%, né, que eu só teria que pagar 30%, e na época isso deve ter já uns 4 ou 5 anos ou mais, né, que eu perguntei, que eu ainda estava na faculdade,
E ele falou para um mês com alojamento, que acho que você ficava no alojamento da faculdade, passagem, hospedagem, era em torno de R$ 20.000, eu acho. Aí eu falei, caraca, Nossa, é muito que salgado. é outra Dá um dica, né? mês. Que eu é que a outra dica que eu posso dar pro pessoal também que tá pensando em morar fora é fazer tudo by yourself, sabe? Fazer tudo tu mesmo. Porque essas agências de intercâmbio, enfim, elas cobram o dobro, né? Porque elas querem lucrar em cima do pacote que elas estão fazendo pra ti. Então, assim, eu busquei as informações tudo sozinha e fiz tudo eu mesmo. Só essa questão do visto de estudante que eu contratei uma assessoria para me ajudar a preencher o formulário. Mas o resto, entrar em contato com a escola aqui dos Estados Unidos, foi tudo eu mesmo. E normalmente, dentro da própria escola, sempre vai ter alguém que fala espanhol, que seja, ou português, né? Se tu não fala inglês. E também o Google Tradutor tá aí para nos ajudar, né? Quando a gente ainda não fala inglês. Até ia te perguntar se você tem alguma dica de site aí para pesquisar passagem, hospedagem, essas coisas. Como é que, por exemplo, os seus pais fazem quando vão para aí? Eles ficam aí no seu apartamento? Ou eles já Sim, quando meus pais vêm me visitar, eles ficam aqui no meu apartamento, então a gente não se preocupa, né, com hospedagem. E com passagem, acho que a última vez que meus pais vieram, eles compraram pelas milhas do cartão de crédito, pelo Smile. Meu pai tem aquele programa do Smile, então eles compraram com as milhas. Mas a primeira vez que eles vieram, acho que foi eu que pesquisei até para eles, foi através do Skyscanner e também do Google Flights. É os dois sites assim que eu mais uso para pesquisar as passagens. Eu também. Eu tenho o aplicativo da Skyscanner no meu celular, eu fico botando alerta, eu gosto de ficar olhando Uhum. também, que data tá verdinha, qual que tá amarela. Eu indico para todo mundo Skyscanner também, adoro. O Google Flights também é muito bom. Hum. Dá a mesma sistemática assim do Skyscanner. Dá para te ver os dias, né, do mês que tá mais barato, mais caro. E dá para criar alertas também. Tem um outro que eu também uso, mas ele é melhor para justamente viagens internacionais, que é o Kayak. E ele é bom para você também consultar, por exemplo, quando você pega multitrechos, né? Aí nos Estados Unidos, na Europa, que é mais comum isso, né? Mas eu consegui fazer isso aqui na América do Sul. Quando eu fui para a Argentina, eu comprei uma promoção de multitrechos, né? E aí fiz Argentina e Uruguai na mesma viagem. Isso aí é o preço de se eu comprasse só para Buenos Aires, mas eu consegui comprar para Buenos Aires e Montevidéu também, então é bem legal também essa. Até ia te perguntar se você já fez viagem de avião aí dentro dos Estados Unidos, se realmente é verdade que é mais barato aí as viagens domésticas aí, principalmente de avião. Eu fiz agora, antes desse coronavírus iniciar, eu fui para Nova York e eu comprei passagem pela JetBlue, é o nome da companhia aérea, e eu paguei $200. Eu achei super em conta. E de volta, no ticket econômico, né? Mas assim, muita experiência para compartilhar eu não tenho. Foi a única viagem, assim, que eu fiz by avião, né? Mas já fui para Las Vegas aqui também. E já fui para Las Vegas 5 vezes aqui. Porque é pertinho de Los Angeles, né? 4 horas de carro. Então, e é uma viagem super econômica também ir para Las Vegas, porque as pessoas acham que Las Vegas é o luxo, né? E não é. Os hotéis lá são muito baratos mesmo. E eu acredito que passagem para o Brasil e para Las Vegas tem sempre promoções. Então, é uma dica que eu posso dar aí para o pessoal. Você preferia, então, normalmente viajar de carro do que de avião? É que depende de quão longe é o destino, né? Então, não valeria a pena eu ir de avião para Las Vegas, porque de carro era muito mais econômico. Mas com certeza eu prefiro viajar de avião, eu não suporto andar de fazer viagem de carro. Que é mais rápido, né? Eu também. É, Se eu pudesse, eu ia ali na esquina de avião se eu pudesse. Nossa. eu também. E Nova York de Los Angeles é bem longe, né? De avião dá 5 horas. É outro extremo, né? Então, Cada um tá é, no sul é e outro lá no na norte. outra, é lá na outra ponta do país, né? Nova York. É. Mas eu até tenho um post lá no meu Instagram sobre
sobre a minha viagem para Nova York, quanto que eu gastei. Vocês terem uma noção, incluindo passagem, hospedagem, alimentação, ticket dos lugares que eu visitei, eu gastei $600 na minha viagem de Nova York. Claro, né, dividindo hospedagem com o meu namorado. Mas se tu for converter, não sai das mais caras, né? E eu passei 5 dias lá, então... E a alimentação também, né? Muito barato. É muito barato, né? Aqui nos Estados Unidos é cheio de fast food. Então, assim, por exemplo, na Califórnia tem um hambúrguer que se chama In-N-Out. Então, com $5, tu come um baita hambúrguer com uma batatinha, sabe? Batatinha frita. Então, assim, a alimentação não é o que vai te impedir de fazer tua viagem. E em algum momento também você caiu na tentação de gastar muito com coisinhas baratas, assim, que não eram tão importantes? Tipo, isso aqui é $5, vou comprar, mas, tipo, nem era. Quando eu cheguei aqui, quando eu não tinha essa ainda mentalidade de poupadora e investidora, eu gastei sim, porque aqui tem uma loja que se chama Ross Dress for Less. Então, tem muita roupa de marca nessa loja que, por exemplo, não vendeu na loja principal, por exemplo, Tommy, Guess, que vem por menos da metade do preço. Então, assim, é super fácil para quem não tem um mindset voltado, né, para abundância, assim, de querer poupar dinheiro em vez de gastar. É muito fácil cair na tentação. Mas hoje eu não tenho mais esse problema, não. E você notou alguma diferença na sua rotina, na sua vida aí com o coronavírus e com a quarentena? Impactou muito aí na sua vida? Não impactou muito, eu acredito que até somou, assim, porque eu fiquei mais tempo em casa, assim, eu descobri que eu amo fazer exercício físico em casa e eu odiava ir para academia, então eu comecei a praticar mais exercício físico, eu consegui focar mais na minha empresa, porque não tinha essa questão a gente ficou aqui 3 meses, né, enclausurado, então não tinha, assim, essa opção de ir para rua, então eu consegui tocar os projetos da minha empresa, e conseguir focar mais, eu acho que para mim, assim, não impactou muito negativamente, acho que impactou até mais positivamente, né? Eu enxerguei, assim, como uma oportunidade, em vez de enxergar como um problema que estaria acontecendo. Então, Paula, para a gente terminar, eu queria que você deixasse um recado, assim, ou uma dica bônus para quem pensa em morar nos Estados Unidos, mesmo que só por um período de intercâmbio, né? Então, gente, eu quero que, assim, que todo mundo que esteja pensando, né, em fazer um intercâmbio, tem que considerar um intercâmbio como uma meta, né? Então, assim, o que que tu quer? Que país que tu quer ir? Estados Unidos, Irlanda, outro país da Europa, enfim. Para onde tu quer ir, né? E por que que tu quer ir para aquele país? Quanto custa, né? Quais são os teus custos antes de ir, quais são os teus custos depois, né? Programar de ter uma reserva de emergência aí pelo menos 3 meses, se tu for ficar os 6 meses, né? E verificar isso também e começar a entrar em ação, né? Também tem muita gente que só quer e não dá o primeiro passo. Então, a dica que eu dou, assim, é transformar o teu objetivo de intercâmbio como uma meta, tornar ele o mais importante possível, né? Colocar significado, propósito e usar esse teu objetivo como teu motivador, né? O teu combustível emocional, porque eu sempre falo, né? Antes de ficar difícil, antes de ficar fácil, fica difícil, né? Qualquer coisa na nossa vida. Eu acho que seria essa a dica que eu podia dar pro pessoal. Muito bom. Paulinha, eu queria muito, muito, muito agradecer por você ter aceitado o convite de participar desse episódio do podcast, né? A gente já conversa, acho que há mais de um ano lá no Instagram e a gente ainda não tinha conseguido conciliar aqui de fazer alguma coisa juntas. Gostei muito de saber da sua história né, de toda a sua virada financeira aí.
e né, de como é a sua vida nos Estados Unidos. Assim, eu sempre admirei muito as pessoas que iam morar fora e fazer intercâmbio, né? E sempre gosto de saber das histórias, das experiências de cada um. Então, queria que você também deixasse os seus contatos, suas redes sociais, para quem não te conhece, passar a te acompanhar, né, te seguir. Uhum. Eu que agradeço, Carol, pelo convite. Foi um prazer, né, compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu conhecimento, né, e da minha experiência aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos. No que eu puder ajudar quem estiver nos ouvindo, né, pode me mandar uma mensagem, um direct lá no Instagram. O meu Instagram é @enriqueça-se, enricaça-se, né, sem essa cedilha. Meu nome é Paula Kologeski, também, se quiser, eu tenho uma página no Facebook também. E eu estou sempre à disposição para ajudar, né, vocês a evoluírem financeiramente e construírem a sua própria riqueza. Obrigada, Paula. Obrigada a todo mundo também que escutou até aqui. Não deixe de acompanhar o trabalho da Paula, que também é muito bom, principalmente nessa parte de mindset, de organização. Ela fala bastante sobre isso lá e vai motivar bastante aí na jornada de vocês. Por hoje é só, e se você ainda não segue aqui o nosso Carteira Cash aí na sua plataforma de áudio favorita, por favor, siga, que aí você sempre vai ser avisado quando surgirem novos episódios, né? Tem sempre episódio uma vez por semana, com algum convidado aí das finanças ou do empreendedorismo. E até a próxima. Obrigadão, gente.